Oi, pessoal, tudo bom? Quanto tempo? Bom dia aí, né? Esse dia maravilhoso. Vamos dar uma estudada, vamos dar uma relembrada. Então, né, essa é a aula da frente E, da apostila 2, uma aula que vocês já viram no primeiro ano e que agora a gente vai estar dando aí uma revisada. E para aqueles que não viram, depois a gente tira dúvidas aí e talvez a gente aprofunda um pouco mais. Então, a genética, né, é o ramo da biologia que estuda a hereditariedade. Então, a gente tem aí uma diversidade de seres e nós temos aí o nosso DNA, o grande DNA, à frente aí de toda a genética e todas as características aí que compõem os seres vivos. E essa genética ela só é possível devido a um cara aí chamado Gregor Mendel. Então, Gregor Mendel, ele é o pai da genética. Ele nasceu em 1822, morreu em 1884, e ele estudou, né, fez probabilidade, estudou as ervilhas e acabou anotando as suas descobertas e aparecendo aí algum tempo depois o que nós observamos que é o estudo da genética. O Mendel, né, ele era um austríaco, filho de camponeses, os pais dele plantavam, trabalhavam com plantas frutíferas, o que fez com que o Mendel aprendesse também a plantar. E aos 21 anos ele foi para o mosteiro de São Tomás, na Áustria, e lá que a gente vê o mosteiro dele e o canteirinho de Mendel. Então Mendel ele tinha as suas plantações, ele fazia algumas pesquisas, né? Era professor de botânica, também era professor de matemática, nessa escola aí, certo? Que auxiliava aí na aprendizagem de muitos jovens. Ele estudou história natural, que a gente chama hoje de biologia, antigamente era história natural. Ele começou suas experiências nos jardins, que eu já vou contar, tornou-se um abade do mosteiro, morreu na obscuridade e só foi descobrir a genética 16 anos após a morte dele. Então, ele fez a pesquisa, eu acho que eu tenho certeza que ele entendeu a grandiosidade do que ele fez, mas ele não foi reconhecido. Isso é uma pena, né? E o Mendel, ele usou o quê? Ele usou ervilhas. Então aqui a gente tem ervilha, como eu digo sempre, é uma leguminosa. Leguminosas são plantas que têm vagem. E aqui dentro da vagem a gente tem várias sementes. Então Mendel usou ervilhas. Mas por que ele escolheu ervilhas, né? Porque primeiro a ervilha é o que a gente chama de leguminosa, que eu acabei de falar. Leguminosa é toda planta que faz mutualismo, né, com bactérias nitrificantes que fixam nitrogênio no solo. Por isso que vocês já viram isso em ecologia. Então eu estou retomando isso daí, que é extremamente importante em biologia. Então as ervilhas são plantas que as suas sementes são capazes de brotar em qualquer local ou também servem de alimento, porque são sementes extremamente nutritivas. Então, variedades facilmente identificadas, um alto índice de fertilidade, um ciclo de vida curto. Então, em 3 meses eu consigo aí o que tem planta que demora 50, 15 anos, às vezes, para se reproduzir. Ou às vezes um ano inteiro, né? Até ela virar adulta, demora. Não é o caso das leguminosas. Aqui a gente tem a flor da ervilha e o que é que o Mendel fez? Então, o Mendel, ele fez uma polinização cruzada. Então, estão vendo aqui a flor? O Mendel pegou, tá aqui, ó, com a tesourinha, afastou, né, a, espalhou um pouco essa parte sexual. E estão vendo que eu tenho duas flores aqui de cores diferentes? Então, Mendel pegou o pólen de uma flor e colocou dentro do tubo feminino da outra. Então, essa tesourinha está segurando o tubo polínico. Então, ele fez uma polinização cruzada. E ao fazer uma polinização cruzada, o que, que ele fez? Ele observou as sementes que originaram, plantou e teve um resultado, tá? Que a gente já vai ver isso aí. Então, o Mendel observou o seguinte: antigamente, tá aqui é só para vocês terem uma noção que eu já vou voltar aí. O Mendel observou o quê? Quando ele plantava as ervilhas amarelas com tamanho, então ali, ó, a ervilha amarela, ela tem uma vagem rugosa, a flor dela é branca, né? A semente dela é lisa. Ah, não, voltando ali, perdão, falei errado. A vagem é verde, é lisa, a cor é púrpura, falei errado. A semente é lisa, a cor da semente é amarela, ela tem
o tamanho da planta é maior. Então, isso tudo são características que a amarela tem. E o Mendel começou a observar que sempre que essa amarela era cruzada com ela mesma naturalmente, sempre nasciam ervilhas amarelas. Da mesma maneira, nascia as verdes. Então, a verde, ela tem a vagem amarela, ela é rugosa, a flor é branca, ela é menor, então tem várias características, mas nós vamos ficar nas ervilhas. Então, o Mendel fez o seguinte, ele pegou a flor da ervilha verde e cruzou com a flor da ervilha amarela. Então ele fez uma polinização cruzada. O que o Mendel achou que iria acontecer? Ora, se eu cruzar a ervilha amarela com verde, vai nascer uma ervilha roxa, azul, metade verde, metade amarela. Mas para a surpresa de Mendel, todas as sementes que apareceram da vagem eram amarelas. Então Mendel concluiu que 100% amarela, que a característica amarela ela dominava em relação à característica verde. Então essa amarela é uma amarela híbrida. Percebam que essa amarela geneticamente é diferente da amarela inicial. Porque esta amarela inicial é pura, a amarela resultante ela é híbrida. Então, sempre o primeiro cruzamento a gente chama cruzamento P ou parentral. O resultado do primeiro cruzamento a gente chama de F1 ou primeira filiação. Então, o que o Mendel fez? Oh, perdão, voltando ali. Opa. Ele pegou a semente amarela, a flor da semente amarela, a flor da semente verde, fez uma polinização cruzada, esperou a flor fechar, formar as sementes, pegou essas sementes amarelas híbridas e pegou um canteiro somente para essas sementes amarelas, plantou essas sementes amarelas e esperou elas crescerem para ver como é que ia ser a cor da flor, o tamanho, etc. Assim que essas sementes amarelas híbridas foram plantadas e formaram flores, o Mendel fez novamente a polinização cruzada para acelerar esse processo. Então ele cruzou agora as amarelas híbridas. E ao cruzar as amarelas híbridas, o que ele observou? Que agora apareceu novamente o verde, numa proporção de cada 4 ervilhas, 3 eram amarelas e uma era verde. Então a gente tem uma proporção de 3 para 1, beleza? Então ele observou o quê? Que sim, existem características que são herdadas, que pulam gerações, mas que elas não somem. O amarelo não matou o verde, o amarelo apenas se manifestou, mas o verde ele pode voltar a aparecer. Beleza? Até aí tranquilo? Vamos continuar. Então, o Mendel, é característico de Mendel colocar a letra da característica recessiva. E aí que a gente tem esses conceitos de fenótipo e genótipo. Para Mendel, a cor da ervilha, a característica que eu vejo, cor do cabelo, tamanho, formato, geralmente o nome da característica, anemia, polidactilia, o nome da característica é o fenótipo. E o genótipo é a letra que essa característica adquire. Então, Mendel deu 2 letras para isso. Então, as ervilhas verdes receberam a letra Vzinho, Vzinho. As ervilhas amarelas receberam a... Perdão aqui, peraí, que eu errei. Receberam a letra Vzão, Vzão. Certo? Então, o que o Mendel falou? O Vzão, Vzão da amarela, por que são 2 letras? Lembrando que, para você estar aqui, você precisa ter um gene do seu pai e um gene da sua mãe, já que você é o resultado de uma reprodução sexuada, onde tem um espermatozoide e um óvulo, tá? Um ovócito que vai virar óvulo. Então, sempre são 2 letras, tá? Pelo menos agora na genética mendeliana. Então, o que o Mendel falou? Quando eu peguei o pólen do gameta da flor da ervilha verde, eu peguei um Vzinho, que é um gameta. E quando eu peguei lá o tubo polínico da ervilha amarela, eu peguei um gameta da ervilha amarela. Quando eu juntei o gameta da ervilha verde, Vzinho, com o gameta da ervilha amarela, Vzão, o Vzão dominou sobre o Vzinho. Ele não deixou com que o Vzinho se manifestasse. Por isso que a ervilha amarela acaba sendo dominante. Então, o que define um dominante? É quando o dominante, a sua característica é ela que vai prevalecer em relação a outra característica. Não é que é melhor, mas é a característica que se manifestou. Tá? Então, o que o Mendel fez? Ele pegou essa característica da F1
e fez um novo cruzamento, um reto cruzamento. Então, eu vou pegar a ervilha híbrida, Vzão, Vzinho, vou fazer o cruzamento e vou combinar os tipos de gameta. Então, eu vou observar o quê? Que eu vou ter... Então, se eu pegar o Vzão da amarela híbrida 1 e o Vzão da amarela híbrida 2, eu vou ter Vzão. Vzão, a característica, a cor é amarela. Se eu pegar o Vzão desse lado e o Vzinho desse, eu vou ter Vzão, ervilha amarela. Se eu pegar o Vzinho desse lado com o Vzão desse, eu vou ter ervilha amarela. O que dá para nós 3 possibilidades. E o último, Vzinho, vai dar ervilha verde. Então, eu tenho 4 possibilidades. 4, né? Se eu pegar 4 e dividir 100 por 4, eu vou ter 25% em cada possibilidade. Então, essa possibilidade aqui é 1/4, essa é 1/4, essa é 1/4, que totaliza 3 de 4 possibilidades. E a verde acaba sendo 1/4, que é uma possibilidade em 4. Então, a chance de ter ervilhas amarelas no cruzamento de duas ervilhas híbridas é 75%, 25, 25, 25. E a chance de ter ervilha verde é 25%. Então, o que o Mendel escreveu após observar esse primeiro cruzamento? Que cada caráter, ou caráter quer dizer característica, é determinado por um par de fatores, que é aqueles dois lá, as duas letrinhas do pai e da mãe, que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Então, a primeira lei de Mendel fala da pureza dos gametas. Então, o gameta sempre vai ter um gene só, de uma determinada característica, e esse gene a gente chama de puro. Então, os gametas são puros. Então, se eu sou um indivíduo Vzão, eu vou formar gameta Vzão. Se eu sou um indivíduo Vzinho, eu vou formar um gameta Vzão e um gameta Vzinho. Se eu sou um indivíduo Vzinho, eu vou formar um gameta apenas Vzinho. Então, aqui que a gente tem nesses exemplos. Então, os genótipos são os símbolos, as letras, as incógnitas que nós usamos para representar a característica dominante e a característica recessiva. Então, nós temos sempre duas. Vzinho, que aqui no caso está se referindo ao verde, Vzinho, que seria a amarela híbrida, e o Vzão, que é a amarela pura. Que a gente vai ver que a amarela pura, como os dois genes são iguais, a gente chama ela de homozigota. A amarela híbrida a gente chama de heterozigota. Hétero porque são diferentes. E a verde a gente chama também de homozigota. Então, eu posso ter um homozigoto dominante, um homozigoto recessivo. Porém, eu só posso ter heterozigoto dominante. Então, os genótipos são letras. Eu só consigo descobrir observando o DNA. Fenótipo, não. Fenótipo é a expressão do genótipo. Então, é aquela característica que vai ser visível aos outros. Então, o que é visível? A cor da ervilha amarela e a cor da ervilha verde. Eu não sei essa ervilha amarela, se ela é Vzão ou Vzão. Eu teria que fazer um cruzamento para poder descobrir. E aí é que surge o que a gente chama de cruzamento teste, que eu vou falar depois para vocês. Então, só para ver alguns conceitos da genética. Gene é a parte de um cromossomo que determina a produção de uma proteína. É o DNA transcrito em proteína. Então, todo gene vem do DNA, que ele vai se manifestar em forma de proteína, que é a cor que eu estou vendo ali amarela. Ou é a textura que eu estou observando, ou é um cabelo cacheado, ou é um cabelo liso, ou é o lóbulo da orelha solto, o lóbulo da orelha preso. O que eu vejo é o fenótipo. O gene que está lá no DNA é o genótipo. Alelo é quando eu tenho um gene ao lado do outro. Então, o Vzão é alelo ao Vzinho, ou o Vzão é alelo ao Vzão, certo? Ou só o Vzão, ou só o Vzinho, se eu estou falando de um alelo. Alelo dominante eu escrevo com a letra maiúscula, alelo recessivo eu escrevo com a letra minúscula. E essas características a gente observa através do núcleo celular. Então, pessoal, isso seria a primeira lei de Mendel. Eu só vou dar uma interrompida aqui naquilo que eu estou transmitindo para vocês entenderem, para eu botar aqui e falar um pouco sobre cruzamento teste. Então, o que seria um cruzamento teste? Isso a maioria já sabe, talvez, como não usou ainda a nomenclatura cruzamento teste, talvez não saiba ainda direito o que é um cruzamento teste. Então, vamos supor que eu tenho um casal
Então, eu tenho olho, vou pegar olho, a gente sabe que olho não é o ideal, mas às vezes fica mais fácil de entender. Então, eu pego um casal onde um tem olho castanho e o outro tenha, olho castanho e o outro tenha olho azul. Vou usar assim, tá? Aí, geralmente, você vai fazer a seguinte pergunta: eu posso ter filho de olho azul, professor? Então, como é que eu vou ter esse filho de olho azul? Eu não sei. Então, como é que a gente faz na prática? Você vai esperar para ver se algum filho teu vai ter olho claro. Se algum filho teu vai ter olho claro, aí você vai ver que o cruzamento teste, você vai botar à prova esse cruzamento teste. Então, mais ou menos eu vou falar da imagem aqui, vou botar uma imagem para vocês, tá? Deixa só eu salvar a imagem para ela ficar melhor aqui. Porque a tecnologia é assim, né, galera? A tecnologia é assim, a gente tem que caminhar devagarinho. Vamos ver se eu consigo aqui botar a imagem para nós. Vamos ver se eu consigo botar a imagem para nós. Então, o cruzamento teste, ó, acho que agora a gente consegue ver. Vamos ver se eu consigo botar aqui uma imagem. Consigo botar uma imagem aqui, Antônio? Júnior, eu consigo botar uma imagem aqui, que eu fiz um download na internet, para os alunos verem, tá? Essa imagem aqui, ó. Eu salvei. Salva como e coloca tudo lá. Botar onde? Eu abro. É isso? E aí os alunos vão ver? Mais em. Tá. Já vou falar aí com vocês, galera, só porque a gente tá... Imagem. Onde tá a imagem? Imagem. Já acabou de gravar. Tá. Imagem. Localiza ela. Onde é que salvasse? Então eu vou mostrar pra vocês aqui a imagem que eu tentei aqui. Vamos ver. Ixi. Enfim. Então essa imagem aqui, galera, é uma imagem... Não é essa. Putz. Localizar. Desculpa aí, galera. Vamos dar uma... Vamos ter paciência com a prof, porque a prof tá aprendendo. Ai. Só onde é que salvou lá? Vai lá, clica de novo, salvar como que você vai ver. Então vamos lá. Salvar como? Eu não vou... Não, fecha. Minimize. O Antônio tá me ajudando aqui. Vamos lá, salvar como. A gente já sabe onde é que tá, ó. Tá em 2020, estado. Tá, agora eu vou conseguir. Então, paciência. Aqui. É difícil, meu povo. É difícil. All files. Aí embaixo. Aqui, achei. Agora deu. Então, vamos lá, galera. Vai aparecer aí pra vocês. Eu vou aumentar a imagem, então desculpa aí, mas tá tudo certo. Não tem problema. Então, aqui. Eu tenho aqui o cruzamento teste. Então, o que é o cruzamento teste? É quando eu pego... eu quero saber se o dominante ele é homozigoto ou heterozigoto. Então, sempre o que eu faço no cruzamento teste? Eu sempre vou cruzar um dominante com um recessivo. Então, no caso ali da pessoa com olho castanho, o que seria o ideal? É pegar a pessoa de olho castanho, fazer o cruzamento com uma pessoa de olho azul e depois pegar a mesma pessoa, pegar outra pessoa de olho castanho para ver qual das duas é homo ou heterozigota. Ou esperar para ver o resultado. Então, se esse casal tiver 10 filhos e nenhum filho do casal nascer de olho azul, significa que, no caso, a pessoa de olho castanho é homozigota. Agora, se aparecer filho de olho azul, essa pessoa é heterozigota. Por que eu estou falando isso? Porque o cruzamento teste é o seguinte: como a probabilidade dos descendentes serem recessivos é de 50%,
né? Então, vejam, pessoal. Então, eu tenho uma probabilidade enorme. Então, sempre no cruzamento teste, eu vou fazer o cruzamento do dominante com o recessivo. E o resultado é que vai me informar se o dominante era hétero ou homozigoto. Então, sempre que eu tenho descendentes recessivos, significa que se um dos seus progenitores é dominante, ele vai ser heterozigoto. Então, cruzamento teste é isso. Então, o que eu preciso que vocês façam agora? Eu preciso que vocês façam os exercícios de genética e aí vejam se vocês estão conseguindo fazer. Se vocês não conseguirem fazer, a gente vai marcar e vai ter uma aula ao vivo para eu poder tirar as dúvidas de vocês. Eu vou tentar fazer isso pelo WhatsApp. Se eu ver que tem pessoas, eu não entendi, tá difícil, a gente faz uma videochamada pelo WhatsApp mesmo, ou eu chamo vocês por outras ferramentas para a gente poder fazer uma aula ao vivo, beleza? Então é isso aí, estudem. Eu sei que a maioria já viu esse assunto, é bem tranquilo, mas aqueles que não viram ou têm dificuldade, têm que saber direitinho esse assunto para depois não ficar encrencado, tá bom? Um beijo para todos, a apostila é bem didática e eu aguardo vocês então para tirar dúvidas ou para aqueles que já estão de boa até semana que vem. Tchau, pessoal. Obrigada, hein?